possibilidade de um reajuste de 5% para os servidores públicos federais, quem tem quintos incorporados por via administrativa ou por decisão judicial não transitada em julgado deverá sofrer um impacto em sua remuneração. Nestes dois casos, os servidores terão esse percentual absorvido, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 638.115. Por outro lado, a decisão manteve a incorporação de quintos para quem tem decisão judicial transitada em julgado, que é o caso dos servidores associados da Anajustra Federal, única entidade em âmbito nacional com tal feito. Para falar sobre esse tema e as implicações da decisão do STF em reajustes futuros, nós estamos aqui hoje com o advogado Deir José Gomes Júnior, do escritório Ibanez Advocacia, que representa a Anajustra Federal. Dr. Deir, muito obrigada por nos receber. Um prazer, Ana. Obrigada. O que são os quintos e por que esse direito foi revogado? Bom, quintos é uma parcela decorrente do exercício de função comissionada por servidor do quadro efetivo. É um direito que remonta desde o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, através da Lei 1711 de 52, e ele foi repetido na Lei 8.112 de 90. Ele acabou sendo revogado depois de passar por diversas modificações. Na regra da Lei 1711 de 52, os quintos eram incorporados num prazo de 10 anos. Os 5 primeiros de carência e depois, a partir do 6º ano, 1/5 da função comissionada até completar os 5 quintos. Então, não era todo servidor que conseguia essa incorporação, porque esse prazo de carência, né, quer dizer, fazia com que a incorporação desse direito fosse mais demorada. Com a Lei 8.112, ocorreram diversas mudanças. Quintos foram transformados em décimos, então a cada ano de exercício incorporava um décimo, e esse período de carência também foi suprimido, e aí esse direito passou a ser adquirido mais rapidamente por uma questão de discricionalidade da administração, né? Ou esse dispositivo foi revogado em 98. Então, até 98, quem tinha direito a quintos continuou recebendo, né? Porque era um direito adquirido, já incorporado aos seus vencimentos. Certo. E qual tese deu origem à ação dos quintos, né? E quais foram os benefícios dela para os servidores associados da Anajustra Federal? A origem desta ação de quintos decorreu de uma medida provisória cuja interpretação deu margem ao entendimento de que os quintos não teriam sido revogados em 98, mas sim em 2001. Então, essas ações de quintos tratam especificamente sobre esse direito, né, prorrogado no tempo de abril de 98 a setembro de 2001. E do que trata-se, né, o que era discutido no recurso extraordinário 638.115 e qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a isso? No RE 638.115, o que se discutia era a legalidade, consequentemente a constitucionalidade desta prorrogação no prazo para a incorporação de quintos, de abril de 98 até setembro de 2001. Vários tribunais já haviam decidido que esse direito se prorrogou no tempo, quer dizer, ele acabou em 2001, mas a matéria só foi efetivamente decidida pelo Supremo, nesse RE com repercussão geral, e a decisão foi pela inconstitucionalidade da incorporação neste período de 98 a 2001. E o Supremo julgou os 3 embargos de declaração. No segundo, apesar de ter reafirmado a inconstitucionalidade, ele modulou os efeitos dessa decisão da seguinte forma: os servidores que tinham um título judicial transitado em julgado, esses, por uma questão até de segurança jurídica, estavam com o seu direito adquirido e iam continuar percebendo. Quem recebeu por decisão administrativa, e vários tribunais decidiram administrativamente,
a partir de decisões do STJ, do TST. Esses servidores iam continuar recebendo essa parcela de quintos que já estava incorporada, só que essa parcela seria absorvida pelos reajustes futuros dos servidores. O mesmo acontecendo com quem tinha decisão judicial, mas sem trânsito em julgado. Então, o Supremo, na modulação, garantiu a percepção de forma contínua apenas para quem fosse detentor de um título judicial transitado em julgado, respeitando assim a coisa julgada. Certo. No caso dos servidores associados à Anajustra Federal, todos terão suas parcelas de quintos mantidas sem absorções futuras? Todas as decisões judiciais que foram proferidas até agora apontam exatamente nesse sentido. Por quê? Porque a Anajustra tem um título numa ação coletiva que transitou em julgado tanto a sentença quanto o acórdão, né, antes da modulação dos efeitos pelo Supremo. Quer dizer, de posse desse título, transitado em julgado, os associados da Anajustra têm direito. Em relação a isso, eu queria fazer um acréscimo. A ação da Anajustra, ela é de 2004. A Anajustra entrou com a primeira ação sobre esta matéria, sobre essa tese, e logo em seguida, em 2005, entrou com uma segunda ação com mais autorizações de associados. E o juiz, as duas tinham o mesmo objeto, foram distribuídas para o mesmo juízo, que foi o juízo da 7ª Vara Federal aqui no DF, e o juiz extinguiu a segunda ação, devolveu para o advogado da Anajustra 28 volumes com estas autorizações, dizendo que a decisão que fosse proferida e que transitasse de julgado na ação anterior, que era de 2004, ela serviria para todos os associados, independente, inclusive, da data da filiação. Né? Então, esta decisão, a União teve ciência, não recorreu, teve embargos de declaração, que foram interpostos até pela Anajustra, isso foi reafirmado e essa matéria está preclusa. Essa questão da ampla legitimidade ativa da Anajustra começou a ser discutida depois nas execuções, né? E nós temos várias decisões aqui no TRF da primeira região, do desembargador João Luiz de Souza, César Jataí, dizendo que, à época, essa questão da legitimidade ativa era uma matéria controvertida, né? E isso só foi decidido efetivamente num recurso extraordinário, com repercussão geral, de Santa Catarina, pelo Supremo, em que ele disse que o sindicato, esse tem ampla legitimidade como substituto processual e que as associações dependem de autorização do associado. Elas não atuam como substituto, mas sim como representante. Mas, na decisão que transitou em julgado, que estava preclusa neste processo da Anajustra, a ampla legitimidade como substituto processual ela foi reconhecida. Então não tinha como aplicar essa decisão do Supremo, nesse RE de Santa Catarina, retroativamente. Então, na realidade, a Anajustra é o que vem sendo reconhecido aí pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Anajustra detém um título transitado em julgado em que esta questão da legitimidade da Anajustra como substituto está preclusa. Então, isso significa que o servidor que é associado da Anajustra Federal, ele pode se beneficiar desse título transitado em julgado sem nenhum problema. Certo. Então, quem não fez parte da ação originária está acobertado e quem fazia parte da ação originária e hoje não está mais filiado à entidade, à Anajustra Federal. Se não está mais filiado, então não tem como continuar se beneficiando desse título. Certo. O servidor tem que estar associado porque o título é da Anajustra. A Anajustra é que detém esse título judicial numa ação coletiva. Então, apenas os associados é que podem se beneficiar. E pela decisão,
que transitou em julgado, e essa questão da legitimidade ficou preclusa, até quem se filiou depois do ajuizamento da ação poderia executar o título. Então, as próprias decisões judiciais demonstram aí qual é o entendimento a respeito dessa matéria, né? Então, doutor, no caso de reajustes futuros, essas pessoas que deixaram de ser associadas, elas têm os quintos, então, absorvidos? Terão os quintos absorvidos, porque se elas não são mais associadas, elas não podem mais se beneficiar desse título que é da Anajusta. Perfeito. Esse título é para os associados da Anajusta. E os servidores que tiveram os quintos incorporados por via administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, eles conseguem passar a garantir? Só se eles forem associados, mas aí não é mais por causa da decisão administrativa, e sim por causa da decisão judicial transitada em julgado. Uma decisão administrativa antecipa um entendimento da administração, né? Mas se eventualmente o Supremo não tivesse modulado esta questão dos quintos e não tivesse garantido a percepção para todos os servidores, sendo que para quem detém título judicial transitado e julgado, é contínua, né, esse recebimento, e para quem tem decisão administrativa ou decisão judicial sem trânsito julgado, essa parcela de quintos que eles estão recebendo, que eles têm direito, seria absorvida pelos futuros reajustes. Se o Supremo não tivesse modulado assim, tivesse dito é inconstitucional, a decisão administrativa não valeria mais nada, é inconstitucional, então todos os servidores deixariam de receber a partir do momento em que essa decisão fosse publicada, né? Essa decisão do Supremo. Então, na realidade, a decisão administrativa e a decisão judicial, da forma como o Supremo decidiu, foi só para garantir a permanência no recebimento, até que essa parcela seja completamente absorvida pelos futuros reajustes. E por fim, né, como que a Anajusta Federal, aliada à sua assessoria jurídica por aqui representada pelo senhor, atua para garantir o recebimento integral dos quintos pelos associados? Quais são os próximos passos? Bom, eu estive conversando com a diretoria da Anajusta, né, com o Antônio Carlos, presidente, o Áureo, e achamos que seria interessante que a Anajusta encaminhasse um ofício para todos os órgãos a que estão vinculados os seus associados, né, comunicando para esses órgãos a existência desta ação da Anajusta transitada em julgado. Posteriormente, no momento oportuno, encaminhar para cada órgão a relação dos associados na Anajusta que não podem ter a sua parcela de quintos absorvida por este reajuste, que deve ser concedido agora, de 5%, em razão desse título. A conversa foi nesse sentido, de primeiro comunicar aos órgãos que a Anajusta tem associados vinculados, comunicando a existência desse título, né, e fazendo um encaminhamento, inclusive com a decisão do Supremo no RE 63815, que já não é mais segredo para ninguém, de quem tem título judicial transitado e julgado vai continuar recebendo, né? Encaminhar, no momento oportuno, essa relação dos associados de cada um desses órgãos, né? Então, quem estiver associado na Justra vai ter o seu nome encaminhado para o respectivo órgão, para que o órgão saiba que ele é associado e a Anajusta detém um título judicial transitado e julgado. E não tenha seus quintos absorvidos. Exatamente. Perfeito. Obrigada, viu, doutor, pelas suas explicações, por ter nos atendido. O que é isso? É sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Obrigada. E você, se é servidor do Judiciário Federal ou associado da Anajusta Federal e precisa de mais esclarecimentos acerca dos quintos e da não absorção de reajustes futuros, entre em contato com o nosso setor de ações pelo e-mail ações@anajustrafederal.org.br. Até a próxima!